E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos então para mais uma videoaula, continuar os assuntos da aula passada. Então, sem perder tempo, vamos lá. Então vamos lá, gente, dar início a mais uma das nossas videoaulas. Nessa em específico, a gente vai falar um pouquinho sobre a escravidão no Brasil. A gente vai abordar a escravidão indígena e a escravidão africana. A gente vai entender como é que se cria essa necessidade de mão de obra e como ela vai acaba mudando da mão de obra indígena para eventualmente a mão de obra africana. A gente viu nas últimas aulas que para a extração do pau-brasil já se utilizava a mão de obra indígena, nesse primeiro momento através das relações de escambo, ou seja, os portugueses utilizavam a questão da troca, de dar presentes aos índios como forma de pagamento pelo trabalho deles, para eles fazerem esse processo de extração da madeira do pau-brasil. Quando o Brasil é efetivamente colonizado, o uso dessa mão de obra ela começa a levar um clima de tensão, porque a princípio os indígenas tinham o conceito, a ideia de que seria uma coisa passageira. Eles fariam um serviço em troca de um pagamento. Mas os portugueses, e com a colonização, eles tinham interesse contínuo na extração do pau-brasil. Então, começa a se tornar um serviço que a princípio seria rápido e simples, uma coisa que não estava mais confortável para os indígenas realizarem. Isso vai levar a um clima de tensão, vai começar a surgir conflitos entre os índios e os colonizadores que vão só se agravar conforme o tempo for passando. O Brasil eventualmente entra em declínio no ciclo do pau-brasil e o ciclo do açúcar ele começa a se desenvolver. Isso vai fazer com que a mão de obra indígena fosse levada para os engenhos. Então, os escravos indígenas que antes estavam sendo responsáveis pelo, pela extração do pau-brasil, agora já de maneira com trabalho forçado, já não tem mais o esquema de escambo. Quando os portugueses veem que eles vão necessitar realmente de mão de obra, eles passam a obrigar esses indígenas a trabalharem realmente na extração do pau-brasil. E aí, quando o ciclo muda para o ciclo do açúcar, isso vai fazer com que a mão de obra indígena fosse levada também para os engenhos. Então, agora, os índios que antes estavam trabalhando de maneira forçada, extraindo pau-brasil, agora eles são levados para os engenhos para fazer o cultivo do açúcar. Os indígenas eles vão se mostrar relutantes a fazer o trabalho dos engenhos. Isso vai levar a certa relutância e ainda mais tensão entre os indígenas e os portugueses. Mas, através da força, os colonizadores vão obrigar os indígenas a fazerem esse tipo de trabalho. A gente vai ter também um grupo que era contrário à escravidão indígena, que eram os jesuítas. Jesuítas eram os religiosos que vieram ao território justamente para converter os infiéis, ou seja, transformar os índios em católicos. E aí, além de tudo, do trabalho forçado, de toda a situação que está acontecendo, ainda tem tem os religiosos, os jesuítas, tentando converter os índios, sendo que eles já têm suas próprias crenças, já têm seus próprios costumes, e aí isso vai levar a atenção. Os índios eles vão se rebelar muitas das vezes, vão fugir do trabalho, eles não vão querer ficar sendo submetidos a essa forma de trabalho forçada. E aí a gente viu nas últimas aulas que os bandeirantes eles tinham um papel nisso. Os bandeirantes eram pagos para capturar índios, então eles capturavam os índios e vendiam como escravos. E a questão dos jesuítas serem contrários à escravidão indígena vai dar início a uma série de conflitos entre os bandeirantes e os jesuítas. Enquanto os jesuítas são contrários à escravidão indígena, porque justamente eles veem um povo que deve ser salvo através da fé, os bandeirantes fazem o seu dinheiro através justamente da escravidão indígena. A gente falou disso na última aula, mas relembrando, a escravidão indígena ela não era lucrativa para a coroa portuguesa, porque quem ficava com o dinheiro da prática dos bandeirantes eram os bandeirantes, os próprios. Então o cara capturava o escravo, vendia e esse dinheiro ficava com ele. Como ele estava vivendo aqui na colônia, ele não precisava repassar esse dinheiro de nenhuma forma para a coroa. Agora vai ter um outro tipo de comércio
no qual a coroa portuguesa vai lucrar e isso vai se tornar interessante para ela. Por isso, ela passa a desestimular e eventualmente proibir a escravidão indígena, justamente por causa disso, não por questão humanitária, mas sim porque a coroa portuguesa não lucrava com essa prática. E aí vai se dar início ao tráfico negreiro e à utilização de mão de obra africana nos engenhos. Mesmo existindo a proibição da escravidão indígena, ela ainda continuava acontecendo, principalmente nas capitanias que não tinham muitos escravos africanos. O tráfico negreiro e o fluxo de escravos ele vinha para capitanias específicas, para áreas específicas. Então, áreas que não tinham muitos engenhos não recebiam tantos escravos. E aí, para suprir essa falta de mão de obra, se continuava utilizando a escravidão indígena, mesmo que existisse uma proibição. A fiscalização ela era quase nula, então isso facilitava com que a escravidão indígena continuasse ocorrendo, mesmo ela sendo proibida. E aí, falando um pouquinho sobre a escravidão africana, a gente tem que entender que desde o século XV os portugueses eles tinham feitorias no litoral do continente africano. Então a gente viu as feitorias, o que elas eram, e no caso das feitorias na África, elas já vinham arrecadando tanto esses escravos, como também outros tipos de materiais que eles pudessem lucrar. E aí, os engenhos estão se multiplicando, o açúcar, como a gente viu na última aula, estava dando muito dinheiro, os engenhos estão aumentando de número, e isso faz com que haja uma demanda por mão de obra, precisa de gente para trabalhar. E não só a escravidão indígena está proibida, como aqueles que continuam usando estão enfrentando um outro problema, a queda de mão de obra indígena, ou seja, o trabalho era tão intenso, era num ritmo tão diferenciado do que os indígenas estavam acostumados, que muitos morriam, também por causa de doenças, de péssimas condições. Então, muitos indígenas estavam morrendo, a mão de obra estava entrando em queda, porque agora tem menos gente que pode trabalhar, já que muitos estão morrendo, e a demanda de trabalho só aumenta. Então, a prática da escravidão surge como uma solução para os colonos. E aí esse mercado ele se abre para que os colonos que têm os engenhos de açúcar possam comprar esses escravos que são vendidos por Portugal. E aí os portugueses eles mantinham relações diplomáticas com alguns reinos e algumas tribos africanas e se utilizavam dessas relações para comprar os escravos. Esses escravos eram ou capturados durante guerras ou comprados. Lembrando, a África não é uma unidade, assim como a Europa não era uma unidade. Então existiam tribos diferentes, cada uma com a sua crença, com as suas práticas, com a sua cultura. E essas tribos elas entravam em conflito umas com as outras. Então, quando existiam esses conflitos, a tribo que perdesse o conflito teria seus membros capturados e eles trabalhariam para a tribo vencedora. Então, essa era uma das grandes práticas que alimentava a escravidão. Os portugueses se aproveitavam disso, dessas relações diplomáticas, e compravam esses escravos com mercadorias como pólvora, tabaco, cachaça, tudo isso era usado como moeda de troca para que se fizesse esse comércio de escravos. Agora eu vou passar um pedacinho de um filme para vocês chamado Amistade. Esse filme ele não se passa no início da escravidão, que é o que a gente está discutindo, mas ele é muito bom para ilustrar justamente tudo que a gente está falando.
dicho. Dios os perdona y os ama a todos. Ala, que Dios os perdona. Isso aqui! Eu disse pra calar a boca! Por favor, mi princesita africana. Por favor. Enséñame el baile. Esta tampoco no le das nada. No me toques. Estas sí están bien. Mira. Tampoco esta está mala. Este está enfermo, no le des nada. Dale comida solo los que están sanos. Esto sí, sí. Esta no. Esta no. Ninguna esta. Socorro! Sai de cima de mim! Sai de cima de mim!
Andando! Vamos! Vamos, andem! ¡Vamos adelante! Vamos! Andando, seus pretos! 1300. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Pode. Pode. Eu quero aquele ali, ó! Esses são fortes! Quero aquele! Esse é muito forte! Eu não dei! Vai, tio. 50! Ah, é pouco! 10 é pouco! Eu gostei daquele! A quanto chegamos, hein? 13 ali! 13! E aquele? 14! Eu dou 14! Eu dou 16! Aquele ali vai soltar! Eu dou 10! 40 é bom! Eu quero aquele ali! Eu dou 40! Aquele vai salvar, eu quero aquele! Poco tiempo, negro jirafa. Todos os escravos na popa! Que tenemos poco tiempo. Negro boloso. Levantem as velas! Lago alto. Otro lado. Sigue abajo. Negro Bernardo. Bernardo. Abajo, todos abajo. Verifiquem a proa! Com todas essas condições péssimas, estima-se que 1/4 dos escravos não sobreviviam à viagem, justamente por causa de tudo isso. Falta de higiene, acomodações ruins, comida muitas vezes estragada, as punições físicas, além dos escravos que também eram atirados ao mar para reduzir o peso do navio. E quando esses africanos eles são trazidos para as colônias, eles são forçados a trabalhar, eles são totalmente afastados de suas culturas, costumes, famílias, terras. Então é tudo novo, é uma realidade horrível, totalmente diferente da que eles viviam quando eles estavam na África. E isso vai ser imposto a eles de maneira bem ruim, bem prejudicial. Agora a gente vai falar um pouquinho de como a escravidão ela não foi realizada de forma passiva, ou seja, os africanos eles não estavam totalmente alheios a essa dominação. Existiram muitos movimentos de revolta dentro dos navios, dentro dos engenhos, eles se recusavam a trabalhar, eles fugiam, eles faziam resistência contra os senhores de engenho e quando eles fugiam e se organizavam, eles formavam os quilombos. E a gente tem o mais famoso de todos, que é o Quilombo dos Palmares, que na verdade não era um quilombo, mas na verdade um conjunto de quilombos que estima-se que chegou a ter até 20.000 pessoas vivendo ali no território, que foi o maior símbolo de resistência, de fuga dos escravos, um recado de que eles não se submeteriam, e aí, consequentemente, os senhores de engenho, os governos, eles se organizariam para tentar destruir essa forma de se organizar dos escravos. Inclusive, durante a invasão holandesa que a gente estudou, quando se chega os holandeses em Pernambuco e eles começam a princípio a destruir os engenhos, tudo isso para expulsar os portugueses, muitos desses escravos fogem e vão justamente para a área onde estava se formando o Quilombo dos Palmares. Então se criando relação entre a invasão holandesa e o aumento populacional em Palmares, que acontece nesse período, e Palmares se desenvolve aí por muitos e muitos anos. Até que ele, eventualmente, depois de várias investidas, ele é destruído por aqueles que não aceitavam essa forma de resistência. A gente para por aqui. Espero que tenha ficado tudo bem claro, tudo bem entendido. Se não, manda as dúvidas por e-mail para eu responder. Só não pode ficar com dúvida, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.